Fala pessoal, dia de Inter com um jogo decisivo na Copa do Brasil, enfrentando o Vitória, estádio Beira-Rio, às 9h30 da noite, já visando a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, já está bem encaminhada com uma vitória, na semana passada lá no Barradão. O Internacional precisa apenas de um empate para se classificar, mas a intenção é fazer um grande jogo até para começar a deixar o vexame do último final de semana para trás e o Inter conseguir olhar para frente e voltar a apresentar um bom futebol que já não apresenta, há umas boas rodadas, há uns bons jogos aí que o Inter vem numa decrescente e precisa voltar a crescer. Tiveram reuniões de bastidores importantes ao longo dessa semana. Também tem jogador saindo, notícia bombástica de ontem à noite. Tem jogador do Internacional, antigo titular, indo para o Red Bull Bragantino. Oferta na casa dos 40 milhões de reais, vamos tratar disso. Também tem a questão do Peglo, que entre essa semana e a semana que vem também deve se concretizar a sua saída. Tem também novo titular do Miguel Ángel Ramírez, também reflexo dessas reuniões entre diretoria, grupo de jogadores e comissão técnica que ocorreram após o vexame do final de semana passado. Então tem bastante coisa para a gente tratar do Inter, mas antes disso eu gostaria de me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado e eu quero que você seja muito bem-vindo ao canal. Te convido para que se inscreva no canal e ative o sininho, porque com o sininho ali, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te notificar que tem conteúdo para te assistir aqui no canal. Não se esqueça nunca de deixar o like no vídeo, ali o polegar para cima, o joinha, curta o vídeo, porque isso impulsiona o conteúdo deste canal para mais colorados assistirem. Internacional e Vitória, hoje à noite, é um jogo que o Internacional deve ter modificações no seu time titular. Modificações no plural. Foi cobrado de Miguel Ángel Ramírez pela diretoria que ele pare de preservar tantos jogadores. É claro que a preservação em massa do final de semana, que culminou com aquela derrota acachapante em um time completamente desfigurado diante do Fortaleza, ela é algo excepcional. O Miguel Ángel Ramírez não tinha até então, fora naquele rodízio inicial, quando ele estava conhecendo o grupo de jogadores lá no início do Gauchão, o Miguel Ángel não tinha preservado tantos jogadores. Mas agora a cobrança em cima dele é que ele tenha pelo menos em mente um time titular, um 11 ideal, e a partir deste 11 ideal ele faça as preservações estritamente necessárias. O exame lá fisiológico deu que o Cuesta, se jogar, corre risco de se lesionar e ficar 2 meses fora, então preserva o Cuesta. Agora não preserva um monte de gente porque entende que o desgaste acumulado, não, tem que ser com base apenas nos médicos, nos fisiologistas, enfim. E caso não tenha nenhum problema, que jogue sempre este 11 ideal. E a partir deste 11 ideal surge para nós a notícia de um novo titular. Ele que vinha sendo preparado para ser o camisa 5 do Inter, é o camisa 5 que o Miguel Ángel Ramírez pediu que fosse contratado e até o momento não foi. Johnny volta ao time titular do Inter, já havia jogado na partida de ida diante do Vitória como titular e fez um bom jogo, agradou a torcida e recebe uma nova oportunidade. Caso vá bem, a tendência é que o Johnny siga no time titular do Internacional, com o Lindoso indo para o banco, lembrando que o Rodrigo Dourado segue fora. Há uma dúvida na questão envolvendo Daniel e Lomba, mas a tendência muito forte é que Lomba siga como titular do Internacional. Lomba que, aliás, estava na pré-lista da Copa América. O Tite tinha o Lomba como uma opção para ser convocado para a seleção brasileira, caso não desse para convocar o Alisson, o Ederson e o Everton do Palmeiras. Então a moral do Lomba não é apenas com o Miguel, assim como havia sido anteriormente com o Abel, com o Kudê e com o Odair, que o escolhiam para ser o titular do Inter, a despeito da torcida não ter muita confiança no goleiro. Até o Tite tem essa admiração pelo futebol do Lomba. Então, pelo visto, ou a gente não entende nada de goleiro, ou então
os treinadores estão vendo poucos jogos do Lomba ou só pegaram o DVD das grandes defesas, né? Que a gente sabe que o Lomba fez milagre o ano passado, uma defesa espetacular contra o Atlético Paranaense, mas aí também tem que botar o gol olímpico que toma, né? Que não vê a bola alta, o gol que tomou contra o River aquela vez. Então o Lomba também falha, né? A gente falha bastante e a gente vê que é um goleiro irregular e um goleiro inseguro. Mas vamos ver, a partir de hoje, né, neste novo Inter titular, nesse 11 ideal que você pediu para o Miguel Ángel Ramírez ter em mente e começar a utilizar com maior frequência, se o goleiro vai ser o Lomba ou o Daniel, né, que a tendência é que seja o goleiro titular do Inter para o ano que vem. Pelo menos para o ano que vem, né? Uma vez que o contrato do Lomba se encerra no fim do ano, o do Danilo também, eles não devem renovar. A partir do ano que vem, o Daniel deve ser, assim, com mais probabilidade, o titular do Inter, mas nada impede que ele seja, a partir deste ano já, o titular do Internacional. Vamos projetar esse Inter para hoje à noite, com o Lomba no gol, com o asterisco do Daniel, né? Aí, Saravia na lateral direita e a dupla de zaga sendo formada por Zé Gabriel e Victor Cuesta, lembrando que o Lucas Ribeiro segue lesionado. Lateral esquerdo, Moisés. Primeiro volante, Johnny. Aí o meio de campo com Edenilson e Tyson. Ponta esquerda tem o Patrick. A ponta direita, o Caio Vidal. E o centroavante é Yuri Alberto. Mas também já sopraram por aí que o Thiago Galhardo pode estar voltando à titularidade por estar num melhor momento em relação ao Yuri Alberto. Guerreiro e Palácios não voltaram das suas respectivas seleções, vão ficar com o Peru e com o Chile para a disputa da Copa América, também são desfalques no Internacional. Pessoal, tem jogador de saída do Colorado, antigo titular ali na reta final do Campeonato Brasileiro com Abel Braga. Praxedes está indo para o Red Bull Bragantino. O Praxedes, segundo volante, enfim, centro médio, como preferirem a denominação da posição do Praxedes, que não é nem marcador nem armador, mas o Praxedes está indo por algo entre 35 e 40 milhões de reais para o Red Bull Bragantino. Lembrando que esta é a parte que fica com o Internacional. Tá? O Inter tem 70% do passe do atleta e está vendendo para o Bragantino 60% por algo entre 35 e 40 milhões de reais, ficando com 10% para uma futura venda. A gente sabe que o Red Bull Bragantino, na figura da Red Bull, tem outros clubes ao redor do mundo, entre eles o RB Leipzig, que é hoje a terceira força da Alemanha, atrás apenas do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund. Até é bom a gente ficar ligado, porque em 2-3 anos, né, o RB Leipzig virou a terceira força da Alemanha, com o aporte financeiro da Red Bull, e de uma hora para outra, né, saiu de um clube inexistente ou pequeno, até nem sei se já existia, eles compraram, como foi o caso aqui no Brasil em relação ao Bragantino, ou se eles fundaram realmente o clube e foram do zero até a primeira divisão, mas a verdade é que foi muito rápido a maneira como esse clube virou uma potência graças ao poderio financeiro da Red Bull, e a tendência é que aqui no Brasil o caminho percorrido pelo Red Bull Bragantino seja semelhante. Outro jogador que deve deixar o Internacional nos próximos dias, este por empréstimo, com também o passe fixado aí, caso ele aprove no empréstimo, é o Peglo para o Porto. Passe fixado em, também, mesmo valor aí da venda do Praxedes, 6 milhões de euros. Só que aí o Peglo, o Inter tem mais do que tinha o percentual do Praxedes, né? E aí o Internacional ficaria com cerca de 20% para uma futura venda. Então o Peglo vai para o Porto, vai jogar lá, a princípio num time alternativo, num time B do Porto, uma transição, ele que tem 19 anos apenas. Caso aprove, o Porto compra ele do Internacional por esses 6 milhões de euros, algo em torno de 40 milhões de reais, e aí o Internacional fica com 20%, caso o Porto o revenda futuramente. Virou um craque o Peglo, né? Não era uma falsa promessa, uma enganação, deu certo lá na Europa, vai para o Manchester United por 200 milhões de reais, o Inter ficou com 20%, 40 milhões de reais do Inter, numa futura venda.
Pessoal, Miguel Ángel Ramírez não estará no banco de reservas comandando o Internacional hoje e provavelmente no fim de semana também não vai estar. Ele acabou sendo contaminado, né, e já está em isolamento. O Internacional informou que ele passa bem, né, não tem nenhum problema relacionado a sintomas, enfim, está muito bem o Miguel Ángel Ramírez, mas vai ser preservado, cumprir o isolamento social. Internacional e Vitória, hoje à noite, o Internacional precisando não apenas confirmar a sua classificação, mas vencer e convencer até para ganhar confiança para a continuidade do trabalho do Miguel Ángel Ramírez, ainda que ele esteja de fora, nesse momento tão turbulento, tenha acabado se contaminado e desfalcando, de certa maneira, o Internacional. O Internacional vai ser comandado pelo auxiliar dele, Martim Anselmi, mas é um momento que acabou sendo contaminado. Miguel Ramírez aí vai ter que, no momento mais turbulento da sua passagem, não poder estar próximo dos atletas e dar as suas instruções mais de perto. Fazer o quê, né? Um azar enorme para o técnico espanhol, mas é o que se apresenta, então que o Internacional, mesmo sem ele, consiga voltar ao rumo das vitórias elásticas. Torcemos aqui para que o trabalho continue e volte a crescer e parar de decrescer, né? Não apenas parar de decrescer, como volte a crescer e dar um bom resultado para alegrar a torcida do Internacional. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço novamente que deixe o like no vídeo, muito importante, não se esqueça. E caso ainda não esteja inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, me dá essa moral aí e continua assistindo meus conteúdos por aqui. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.